E aí chegamos no Neymar aqui, tá? Neymar que hoje é uma polêmica atrás da outra, né? Porra, eu tô assistindo praticamente 90 minutos de todos os jogos do Santos. Eu não sei o que acontece com ele, que parece que tem que fazer chover para poder ter certas oportunidades, como foi o caso do Real Madrid com o próprio Ancelotti. Cara, muito triste aí a notícia que saiu do Estevão, que ele tá lesionado, uma lesão muito séria, tá? Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Além do VAR. E hoje é o seguinte, estou trazendo aqui uma tier list para a gente tentar cravar essa convocação final do Ancelotti aí, essa lista final. Então basicamente a gente tem aqui uma tier list com algumas categorias, tá? E a gente vai encaixando esses jogadores nessas categorias. Eu trouxe aqui basicamente 42 jogadores, basicamente todos que foram convocados nesse ciclo Ancelotti e alguns que não foram convocados, mas que eu acho que cabem em alguma posição aqui dessa tier list, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o Bento, tá? Terceiro goleiro. E aí é o seguinte, a gente viu algumas atuações do Bento aí quando ele foi solicitado para jogar. A gente viu bastante falhas dele, tá? Não é um goleiro que passa uma segurança, mas como é para terceiro goleiro, a gente sempre leva esse goleiro meio que como uma promessa futura aí para um goleiro da seleção, ou que ele tenha alguma função, como por exemplo pegador de pênalti ou alguma coisa assim, para usar num jogo um pouco mais estratégico. Eu não acho que o Bento ele se encaixe em basicamente nenhuma dessas duas opções, tá? Há quem diga que ele pode ir porque o Ancelotti vem convocando ele bastante, eu também acho, né? Então vou colocar ele aqui em alta chance, apesar de eu não saber se ele vai realmente ou não. Eu não levaria nem ele nem o Hugo Souza, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre essa questão do terceiro goleiro. Vamos esperar chegar no Hugo aqui. Então acho que o Bento tem alta chance, tá? Matheus Cunha. Cara, Matheus Cunha, eu coloco ele aqui como titular, tá? Eu não sei se o Matheus Cunha ele já é esse titular absoluto, mas ele vem desempenhando muito bem. Os jogos que ele jogou, ele se sacrifica muito no jogo sem bola. É um cara que vem sendo muito importante nessa marcação aí, certo? Porque alguns jogadores do ataque ali, como Vinícius Júnior, não voltam tanto para marcar. Então ele é um cara que é uma peça fundamental nessa questão. E eu acho que hoje é titular da seleção. Inclusive uma das peças aí importantes para o funcionamento desse ataque do Brasil, tá? Então vamos lá, Douglas Santos. Cara, o Douglas Santos, eu vou colocar ele aqui no disputa posição, porque essa lateral do Brasil ela sempre é uma incógnita, né? A gente não tem nenhum desses laterais que estão desempenhando um absurdo assim. Então não tem como cravar que alguém é titular absoluto aqui. O Douglas Santos eu não colocaria ele nem como titular, talvez disputa posição. E a gente vai ver, talvez o Alexandre para mim seja o zagueiro titular da seleção. Apesar de também não tá jogando essa bola toda. Mas vamos lá. O Ederson. Cara, o Ederson, mano, na moral, quando eu ouvia falar do Ederson antes, né, eu ouvia que o Ederson ele tinha um diferencial que ele trabalhava muito bem com os pés, era um cara que ajudava bastante ali naquela saída de bola, na marcação, pressão do outro time. E hoje em dia eu vejo que uma das falhas mais bizarras que o Ederson vem cometendo é na questão dos pés, né? É um cara que não tem conseguido trabalhar bem com os pés, não tem passado uma segurança boa e tem inclusive dado saídas de bola muito perigosas para o time adversário, né? Então, e também cometeu algumas falhas aí quando foi chamado. Não foi um goleiro que passou uma segurança absurda, tá? Então vou colocar ele aqui como. Puta, mano. Agora que eu tô lembrando aqui, que eu esqueci de colocar uma categoria. A gente vai adicionar ela aqui agora, tá? Que é a categoria banco, né, cara? A gente precisa dessa categoria aqui e eu não coloquei, tá? Então vamos lá, vamos colocar banco aqui. Vamos subir essa disputa posição aqui e vamos colocar aqui banco, tá? E aí aqui eu vou trocar essa cor aqui só para ficar um pouquinho melhor. Colocar esse azul e aqui nesse banco a gente joga esse, ó, meio que rosa roxo aqui. Enfim. Vamos lá então. Então o Ederson para mim é banco, tá? Criamos nossa nova posição aqui, o Ederson para mim é banco. E aí é o seguinte, Estevão, cara, muito triste aí a notícia que saiu do Estevão, que ele tá lesionado, uma lesão muito séria, tá? Basicamente teve um problema em 80% do músculo, uma lesão de grau 4 e provavelmente tá fora da Copa.
né? Ele optou por não fazer a cirurgia. Se ele fizesse a cirurgia, com toda certeza ele não estaria recuperado para a Copa, né? Essa cirurgia ela exige ali alguns meses de recuperação. Tá sendo uma briga muito grande para ele lá no Chelsea, convencer o Chelsea a fazer o tratamento aqui no Brasil, provavelmente no CT do Palmeiras, para estar mais perto ali da seleção. Mas é um cara que, se fosse para apostar, apostaria que tá fora da Copa, mas eu obviamente torço muito para que ele se recupere, porque é uma peça muito importante, né? Vamos colocar aqui como se ele fosse, já para mandar essa energia positiva para ele se recuperar. E aí, para mim, se ele for, ele é titular absoluto, tá? Não acho que tem alguém que, que meio que seja uma ameaça aí para essa vaga dele ali na ponta direita da seleção, tá? Provavelmente quem que vai ser utilizado ali daquele lado deve ser o Martinelli, talvez, né? Porque o Ancelotti ele trabalhou algumas vezes ali fazendo essa rotação de jogadores. Eu sei que o Martinelli ele joga um pouco mais pela esquerda ali, como é um ponta ali, por exemplo, igual o Vinícius Júnior. Não tem as mesmas características, mas ele joga mais pela esquerda. Mas eu já vi o Ancelotti fazendo essa rotação de jogadores aí, jogando um para a direita, depois meio, depois esquerda. E ficou um modelo de jogo interessante, porque você vai trabalhando com várias opções de jogadores que têm qualidades diferentes ali, e você pode extrair um bom potencial de todos eles, né? Mas acho que hoje o Estevão é titular absoluto, né? Eu vou colocar aqui ele como se ele fosse ir para a Copa, já para mandar essa energia positiva, mas eu acho muito pouco provável, tá? Vamos de Magalhães. Cara, Gabriel Magalhães pra mim, eu vou colocar ele aqui como titular, tá? Porque eu acho que eu tenho uma zaga da seleção aqui em mente que pra mim vai ser essa zaga, tá? Mas eu não vou cravar nada aqui, vou colocar como titular. Não acho que ele seja titular absoluto, porque você tem outros bons zagueiros aí que podem pegar esse lado esquerdo da zaga da seleção, como é o caso, por exemplo, do Bremer ou do Alexandro, tá? Eu não sei, inclusive, se o Alexandro vai. Eu acho que ele disputa a vaga aí com o Léo Pereira, mas daqui a pouco a gente fala disso, tá? Gabriel Martinelli. Cara, Gabriel Martinelli pra mim é titular, tá? Eu não sei como o Ancelotti vê aí essa seleção, tá? Eu não sei como é que ele vai montar essa seleção, porque a gente viu a mesma formação desse time da seleção, mas trabalhando de formas diferentes, né? Então a gente vê a montagem da seleção de uma forma que a gente não tem aquele meio armador, né? São só dois meio-campistas e quatro atacantes. Um desses atacantes fica flutuando ali, meio que voltando para virar um meia e depois indo pro ataque de novo, que no caso é o Matheus Cunha, que eu falei que tem se sacrificado bastante, indo para frente para atacar quando precisa, mas voltando para repor ali o meio-campo, para complementar esse meio-campo. Por isso que eu acho que ele é uma peça fundamental. Mas o Martinelli para mim hoje é titular. Apesar de eu não achar também que tá jogando essa bola toda, mas pra mim, na visão do Ancelotti, eu acho que ele vê o Martinelli como titular, tá? E aí vamos lá. Hugo Souza. Cara, o Hugo Souza é uma incógnita. Esse terceiro goleiro da seleção é uma incógnita. E agora eu vou falar aqui que eu não levaria nem Hugo Souza e nem Bento, como eu falei um pouco antes, tá? Eu talvez daria uma oportunidade ali para um goleiro um pouco mais experiente, que também tem essa característica de pegar pênalti bem, que é o Fábio do Fluminense. Acho que o Fábio ele merece uma convocação, mas como não apareceu em nenhum ciclo aí e também não vem sendo mencionado, né? Eu acho que não vai. Mas o Fábio é um goleiro muito bom, goleiro muito completo também, vem tendo boas atuações no Fluminense. É um cara que passa uma segurança e que você pode contar também ali quando você precisar pegar pênalti, tá? Tem essa característica também e eu talvez levaria ele como terceiro goleiro, tá? Mas eu acho que o Hugo Souza ainda dá para sonhar, por ter sido chamado em alguns ciclos e também porque o Bento não vem desempenhando bem quando entra e também não é essa certeza toda. Então eu colocaria dá para sonhar aqui. Cara, Igor Thiago. Mano, tem muita gente cravando que o Igor Thiago ele vai, né? Tem muita gente cravando aí, acha que com certeza absoluta o Igor Thiago vai. Eu sinceramente não tenho essa certeza toda, tá? Não vi o Igor Thiago fazer nenhuma grande atuação para poder ter essa certeza toda, mas eu entendo que talvez seja ali uma questão mais tática por ele ter características ali que o Ancelotti deve estar avisando. É um cara que é muito bom de se trabalhar num jogo onde você fica mais retrancado e trabalha no contra-ataque. Ele tem essa boa infiltração, ele é um atacante inteligente nesse sentido. Aí ele oferece aí essa opção do Brasil jogar um pouco mais no contra-ataque, tá? E acho que a seleção não vai ter praticamente ninguém com as características aí do Igor Thiago nessa convocação, então talvez seria ali uma boa peça, tá?
tá? Para se ter no banco ali para um segundo esquema tático ali, tá? Quando o Brasil precisar. Mas assim, em questão de atuação mesmo, ele só fez o gol de pênalti, é um exímio batedor de pênalti, o Ancelotti também quer isso, né? Mas não teve uma atuação brilhante, sabe? Só foi isso mesmo. O pênalti foi cavado pelo Estevão, ou pelo Endrick, né? Que inclusive fez um milagre ali entrando, faltando 10 segundos de jogo, como sempre, né? O Endrick é bizarro. E vamos lá. Eu coloco o Igor Thiago aqui como banco. E assim, é mais pelo que o Ancelotti vê na seleção e não porque eu realmente acho que ele tem que ir, porque ele é uma peça fundamental, porque teve uma atuação bizarra, não, é simplesmente porque eu acho que o Ancelotti vê ele na Copa do Mundo, mas não, inclusive não acho que ele esteja 100% cravado, tá? Acho que ele pode ficar de fora dessa lista sim, talvez. Beraldo. Cara, Beraldo assiste de casa, né? Que é o nosso primeiro assiste de casa. Já tem um tempo que o Beraldo não é chamado. E das vezes que foi chamado também não acho que teve uma atuação assim pra ficar registrado, pra comer alguma vaga ali de alguém. Então acho que Beraldo assiste de casa. Caio Jorge. Cara, o Caio Jorge talvez poderia ter sido um pouco mais testado ali. É um cara que eu gosto bastante do estilo de centroavante que ele é. Um cara que tem um centroavante um pouco mais móvel ali, não é aquele que fica muito estático. E é um cara que vem jogando muito bem aí. E infelizmente, né, a gente não tem essa vaga pro Igor Thiago. Acho que as vagas de atacante ali, as disputas não envolvem ele, obviamente. Então, coloco de assist de casa. Marquinhos pra mim titular absoluto, tá? O Marquinhos ele traz muita segurança, muita consistência para essa zaga do Brasil aí. Inclusive, eu acredito que o time do Brasil funciona muito melhor quando ele está em campo, né? Você vê que é outra postura da defesa do Brasil ali, tá? Éder Militão. Cara, o Éder Militão, para mim, é titular, tá? Eu poderia até colocar ele aqui como titular absoluto, porque, porra, é um cara que funcionou muito bem pelaquela lateral direita, que inclusive eu acho que seria muito bom utilizar ele também. A atuação dele contra a Croácia foi muito boa. É um cara que traz uma segurança na defesa ali, não é aquele lateral que vai ficar subindo para articular a jogada, para ajudar no ataque lá. Mas o estilo de jogo do Ancelotti que eu vejo não é tanto esse de ter laterais que sobem muito, como é o caso, por exemplo, do Caio Henrique, que já foi algumas vezes chamado, como é o caso, por exemplo, do próprio Wesley, que está sendo utilizado de ala ali, e que entrou no jogo aí contra a França jogando como lateral. E eu gostei do jogo do Wesley em alguns momentos ali, tá? Acho que ele sofreu um pouco na questão defensiva, não é o ponto forte dele, tá? Mas eu acho que é uma boa opção também para ter no banco. E aí o Éder Militão para mim titular então, tá? E acho que joga de lateral direito. Alexandro, cara, Alexandro para mim titular também. E aí eu vou trazer da seguinte forma aqui, como eu coloquei o Douglas Santos aqui como sendo disputa por posição, eu não vou colocar o Alexandro como titular absoluto porque essa lateral do Brasil é incógnita, tá? Ninguém tá jogando essa bola toda para eu cravar com 100% de certeza titularidade absoluta aqui, então eu vou colocar ele como titular, tá? Vou ser coerente aqui com a minha posição ali do Douglas Santos. Cara, Vitor Roque. Mano, o Vitor Roque pra mim hoje assiste de casa, tá? Poderia até ser uma boa opção de banco ali, tá? Mas eu acho que a visão desse centroavante aí, um pouco mais de área hoje do Ancelotti é o Igor Thiago, tá? E eu entendo, o Igor Thiago ele oferece algumas características ali que nossos outros centroavantes não vão ter. Ele é um exímio batedor de pênalti, é um bom cara para se ter ali como opção quando se precisar bater um pênalti ali e fazer. Então é isso, tá? Vamos lá, Alexandro. Cara, Alexandre zagueiro aqui, tá? Eu gostei muito da data FIFA do Alexandre. O Alexandre desempenhou muito bem, trouxe uma segurança muito boa. É um cara que aparenta fisicamente tá muito, muito, muito voando, assim, sabe? E é um cara que também se doa quando entrou ali na data FIFA que ele foi convocado, né? E acho que ele ficou muito grande ali na visão do Ancelotti, tá? Vou colocar aqui que ele tem alta chance, porque pra mim também ainda não é uma certeza, apesar que eu gostaria que ele fosse. Eu gostaria muito que ele fosse. É um cara que eu gostei bastante da atuação, tá? Cara, Danilo. O Danilo, a galera tá já cravando também que vai, né? Pela atuação que ele fez aí na última data FIFA aí, França e Croácia, tá? Eu gostei muito do jogo do Danilo, é um cara que ele consegue se desmarcar e consegue chegar ali na área como meio que um que uma jogada surpresa ali, um jogador meio que
que pode surpreender, chegar na área ali em alguns momentos, como foi o caso do gol que ele fez, né? Foi justamente assim. A bola veio da ponta, ele recebeu ali no meio e chutou. Uma boa achada dele, um cara que teve uma boa atuação e que inclusive acho que poderia até brigar por titularidade, tá? Então vou colocar ele aqui como disputa a posição, tá? E aí eu sei, rapaziada, que aqui talvez possa ser a questão da gente tratar o jogo, a convocação do Danilo como uma única data FIFA, né? Enquanto tem outros jogadores aí que tem mais consistência, tem mais convocações, como por exemplo, o caso do Paquetá, o caso do Bruno Guimarães, tá? Tem gente que acha que o Paquetá fica de fora com a ida do Danilo, eu acho que não, tá? Eu não acho que o Paquetá fica de fora, eu acho que o Paquetá é uma peça muito importante da gente ter no elenco, um cara muito versátil, tá? E a gente vai falar dele daqui a pouco. Cara, Bremer. O Bremer, pra mim, tá na Copa, tá? E acho que disputa a posição, tá? Vou colocar o Bremer aqui porque eu coloquei de novo o Gabriel Magalhães aqui, porque eu acho que essa disputa é justamente entre Bremer e Gabriel Magalhães, tá? Para aquela parte da esquerda da zaga ali. Marquinhos pra mim titular absoluto, mas o outro lado da zaga pra mim ainda é essa incógnita aí, tá? E qualquer um desses dois zagueiros aqui, deixando claro, eu acho que a gente tá muito bem servido. Gabriel Magalhães, ele passa muita segurança e o Bremer também, tá? Pedro. Cara, o Pedro talvez possa ser um nome aí que possa ser uma surpresa nessa última convocação. Não sei, cara. O Pedro tem muitas características que agregariam ali para a seleção, tá? Mas eu acho que ainda entrando na mesma linha do Vitor Roque, acho que hoje o Carlo Ancelotti vê o Igor Thiago como esse centroavante que ele quer levar, né? Ele quer levar esse centroavante mais de área e acho que o Igor Thiago é esse cara, tá? O Wesley. Cara, o Wesley pra mim tá na Copa. E aí eu vou colocar o Wesley aqui como banco, porque eu acho que o titular dessa dessa lateral do Brasil vai ser o Éder Militão. Porém, eu coloquei o Éder Militão ali como titular e não como titular absoluto, porque o Éder Militão desses últimos tempos que a gente está vendo, fisicamente é um cara que vem muito inconsistente, né? Às vezes está bem, às vezes está mal, mas ele vem se recuperando, vem jogando. Então, acho que se ele tiver em 100% da capacidade dele na Copa, ele vai ser titular absoluto com certeza. Mas aí eu vou trazer aqui o Wesley no banco, justamente porque eu acho que o Éder Militão já tá meio que bem encaminhado ali, tá? E aí Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, titular absoluto. Não vem jogando essa bola toda. Até gostei do jogo dele contra a Croácia. Achei ele um pouco mais ousado, tentando mais, acertando mais dribles. Um cara que às vezes dá umas achadas boas ali de dribles e passes, como foi o caso do gol que ele fez, da assistência que ele deu contra a Croácia, tá? E tomara que o Vinícius Júnior se encontre na seleção, tá? É um cara que se ele se achar na seleção como ele se achou no Real Madrid, ele pode ser um desequilíbrio pra gente, um cara muito bom, tem muita qualidade, tá naquele lado esquerdo ali e traz muito perigo também, tá? Então vamos lá, Léo Pereira. Cara, o Léo Pereira, mano, eu vou colocar aqui que tem alta chance, tá? Vou colocar ele junto com o Alexandro aqui, tá? Eu coloquei o Alexandre no alta chance porque eu acho que o Léo Pereira ele tá nessa briga aí pela última atuação que ele fez e também pelos elogios aí que o Ancelotti rasgou para ele aí, rasgou elogios para o jogo que ele fez, tá? E assim, não é de todo uma mentira, o Léo Pereira realmente fez um jogo bom lá, tá? É um cara que trouxe ali uma segurança também para nossa zaga, mas a atuação do Alexandre também foi muito acima, né, cara? Então, a gente tem essas duas opções aí. Para não colocar os dois aqui no alta chance, eu vou colocar o Alexandre no banco, vou colocar o Léo Pereira com alta chances, meio que competindo por essa vaga com o Alexandre, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem o João Gomes, né? João Gomes para mim tá fora já, tá? É um cara que eu não acho, eu acho que hoje ele já não disputa mais nenhuma posição ali. Mas é um bom jogador também. Até gostei de alguma outra atuação que ele fez ali, mas hoje não tá mais em pauta, tá? João Pedro. Muita gente também cravando a convocação de João Pedro, achando que o João Pedro vai, tá? Eu já digo aqui que eu acho meio sem muito nexo essa convocação de João Pedro, tendo em vista que é um cara que tem 0 gols, né, mano? Um cara que quando entrou não fez muita coisa, não jogou praticamente nada assim, e também não vem jogando bem no Chelsea. Inclusive o time do Chelsea hoje vem passando por uma crise bem complicada, né?
É difícil você achar alguém que esteja se salvando ali no Chelsea, tá? O Estevão, que agora teve uma lesão, provavelmente era um dos caras que estava jogando bem ali, mas o João Pedro não vem jogando bem, tá? E assim, eu acho que talvez o Ancelotti veja realmente ele ali de uma forma mais tática mesmo para o que ele precisa que a seleção entregue, tá? É um cara novo, um cara com fôlego, que pode voltar mais para marcar, que pode ter um potencial de infiltração ali de contra-ataque, talvez, tá? Mas eu acho que se já tá levando o Igor Thiago, eu não levaria o João Pedro, tá? Eu colocaria alguma outra vaga ali no meio-campo, porque eu acho que o meio-campo da seleção tá com muito poucos jogadores, a gente não tem nenhum jogador ali de meio armador e tudo mais, a gente carece muito dessa função na seleção, mas, né, João Pedro acredito que hoje tá na Copa, tá? Pra mim é banco, pra mim não é titular. Eu poderia até colocar ele aqui no alta chance, porque eu não tenho essa certeza toda da convocação dele. Não vem atuando bem, tá? Apesar de eu achar que ele vai, tá? E aí eu vou colocar ele no alta chances aqui, mas eu prendo mais pra achar que ele vai do que pra não vai. Por isso que eu vou colocar no alta chances, tá? Mas acho que ele talvez vá, tá? Já esteja mais encaminhado pra ir ali. Caio Henrique. Cara, o Caio Henrique é um estilo de lateral que eu curto muito, tá? Mas infelizmente Caio Henrique hoje eu não vejo ele sendo convocado, tá? Apesar do que eu falei dessa questão da lateral do Brasil ser uma incógnita, tá? A gente pode ter alguma surpresa aí nessas laterais da seleção aí. Mas Caio Henrique, um lateral que sobe mais, um lateral que chega mais na ponta, e eu acho que hoje na seleção brasileira não é algo que a gente precisa, porque a gente tem muitos pontos, a gente já tem Vini Júnior, Martinelli, Estevão se for, Luiz Henrique, a gente tem um Rafinha que joga também pela ponta se precisar, ponta direita como jogou na Copa de 22, ou na ponta esquerda como joga no Barcelona, né? Então a gente não tem tanta necessidade de um lateral que suba tanto assim, tá? A gente precisa de laterais ali que tragam mais consistência nessa parte defensiva, tá? Rafinha. Rafinha pra mim titular absoluto, tá? Apesar de eu não achar também que o Rafinha tá jogando uma bola absurda, tá? Vou subir um pouco aqui pra vocês verem um pouco melhor essa tier list, tá? O Rafinha, eu não acho que ele tá jogando essa bola absurda também. Não gostei do jogo dele contra a França, achei que foi um jogo muito apagado. Depois se lesionou, não jogou contra a Croácia, tá? Até aí faz parte, mas o jogo dele contra a França acho que foi bem apagado. Não gostei do jogo dele, tá? O Ancelotti falou muito bem dele, falou que ele tinha jogado bem, mas não achei. Achei um jogo bem apagado, bem abaixo. Mas é um cara que a gente tem que é um dos nossos diferenciais, um dos nossos potenciais aí para essa Copa do Mundo, tá? Acho que é um titular absoluto. Paquetá. Rapaz, a galera tá falando que o Paquetá talvez não vá, né? Por causa dessa beliscada de vaga que o Danilo deu aí, tá? Eu coloquei o Danilo ali no disputa posição. E aí vou colocar o Paquetá aqui pra mim no disputa posição também, porque eu não acho que o Danilo tirou essa vaga do Paquetá. É um cara que vem jogando bem aí nos últimos jogos aí pelo Flamengo. Eu assisti os últimos jogos do Flamengo, gostei de algumas achadas de passe que ele deu ali, tá? E chegando inclusive perto da grande área ali pra chutar de fora e tudo mais, trazendo situações perigosas. Então, pô, eu acho que o Paquetá hoje ele tem essa vaga na seleção, justamente por ser esse cara mais versátil, que já jogou em praticamente todas as áreas ali do meio pra frente, tá? Ele pode ser um 10, tá? Ele pode ser um meia mais pela esquerda, um meia mais pela direita, pode ser esse meia armador também. Paquetá é um cara que ele é muito versátil e também pode ser uma peça importante aí pro Ancelotti ter ali como carta na manga, tá? Eu acho que ele disputa a posição. Vamos lá. Alisson Beckler. Cara, Alisson, pra mim, titular absoluto. Apesar do Alisson, ele não ser esse goleiro de grandes defesas, um cara que, que traz meio que essa segurança absurda na questão de fazer grandes defesas, na questão de ter grandes atuações na seleção até hoje, mas assim, dos goleiros que a gente tem é o que traz mais segurança, tá? Porque a gente viu o Ederson aí atuando e cometeu alguns erros, a gente viu aí o Bento atuando e cometeu erros grotescos ali, falhas bizarras, tá? E eu acho que o Alisson hoje é o goleiro que passa mais segurança aí, que é o nosso titular, tá? Não tem jeito. E também não pega pênalti, né, mano? Mas assim, a gente tem goleiro na seleção que pega pênalti, velho. Porra, o Alisson no jogo contra a Croácia lá, o cara não pega pênalti, tá ligado? Então, porra, às vezes nesses momentos que a gente precisa de um goleiro mais pegador de pênalti, a gente não tem grandes atuações nessas últimas Copas do Mundo, tá ligado? Então, fazer o que? Faz parte. Fabinho.
Cara, o Fabinho é a principal peça de reposição para o Casemiro, que é simplesmente indispensável para o funcionamento da seleção hoje. É um cara que domina ali o meio de campo da seleção, um articulador, um cara que faz esse meio campo da seleção funcionar, que é o Casemiro. E o Fabinho hoje é o principal substituto para a função que o Casemiro exerce, apesar de não ter vindo para a seleção por um bom tempo, mas acho que o Ancelotti vê ele justamente com esses olhos, né, com a questão mais tática. Gostei do jogo que ele fez, tá? Ele entrou ali na última data FIFA e deu alguns desarmes importantes. Um cara que entrou com vontade de jogar, com raça e que fisicamente parece estar bem também. Bom, rapaziada, como eu vinha falando, o Fabinho, pra mim, é esse substituto do Casemiro. Então, pra mim, ele é banco, tá? Pra mim, ele vai e ele é banco. Justamente por essa questão tática. E aí, Endrick. Cara, o Endrick, mano. O Endrick, pra mim, tem que ir, cara. Eu não sei o que acontece com o Endrick, parece que tem que fazer chover pra poder ter certas oportunidades, como foi o caso do Real Madrid com o próprio Ancelotti. Depois, Xabi Alonso quase não jogou. Aí depois foi pro Lyon e, mano, tá amassando lá no Lyon, velho. Porra, o técnico falou um monte de merda lá. E no jogo depois daquilo que o técnico falou, o cara entrou e basicamente resolveu o jogo. As duas jogadas que ocasionaram os dois gols do Lyon, que colocou o Lyon ali na classificação na classificação ali para a Champions League, né? De estar entre os classificados. Ainda óbvio que ainda não acabou, mas o que fez o Lyon conquistar aquela posição ali no campeonato foi justamente a atuação do Endrick, que foi magnífica, assim. Inclusive, quando entrou na última data FIFA, basicamente mudou o jogo, né, cara? Cavou um pênalti, o Igor Thiago bateu, ele ia bater, gerou até uma certa polêmica aí. Depois deu a assistência pro gol. Então, assim, a atuação do Endrick, pra mim, sempre um jogador fantástico, um cara que tem presença, um cara que quando entra resolve o jogo por menos tempo que seja. O cara entra ali faltando 15 segundos, tá ligado? E faz um gol e dá uma assistência, então, pô, bizarro. Coloco ele como disputa a posição. Antes talvez eu colocaria ele no banco aqui, mas agora com a possível falta do Estevão, que a gente não sabe se vai ou se não vai, eu coloco ele como disputa a posição aqui, porque ele pode sim ir por aquele lado ali que o Estevão joga, tá? Ele não tem as mesmas características do Estevão, ele é um cara que corta mais para dentro ali, né? Então a gente tem também o Luiz Henrique, que é um cara que ele vai mais até a linha de fundo, é um cara que trabalha mais pela ponta mesmo, tá? Então ele é um jogador de driblar e de dar o cruzamento, ou de entrar dentro da área ali pela aquela ponta direita, o Luiz Henrique. Já o Endrick, ele oferece essa característica de cortar para dentro, né? Então acho que é um cara que pode disputar aquele lado direito ali, tá? E aí chegamos no Neymar aqui, tá? Neymar que hoje é uma polêmica atrás da outra, né? Porra, eu tô assistindo praticamente 90 minutos de todos os jogos do Santos e pra poder ver como o Neymar tá, porque, porra, sou fãzaço do cara, o cara pra mim é ídolo da seleção, tá? Maior artilheiro, maior assistente da seleção e, porra, torço muito pra que ele venha se recuperando, pra que o Ancelotti veja ele aí de alguma forma nessa seleção e possa encaixar. Mas hoje, olhando pela visão do Ancelotti, eu acho que o Neymar tá mais pra não ir do que pra ir. E não acho que tá totalmente descartado a ida do Neymar. Inclusive, essa falta do Estevão talvez dê até mais discussões pra gente ver se Neymar vai ou não. Talvez a não ida do Estevão seja benéfica para o Neymar nessa questão de ser convocado, apesar de eu não saber. O Neymar, ele não, obviamente não desempenha a mesma função do Estevão, mas o Brasil, como eu falei, carece desse meio armador, que é justamente o que Neymar faria, tá? E o grande problema da convocação do Neymar é a questão da marcação, né, cara? Porque a gente tem o Vini Júnior que já não volta para marcar. O Matheus Cunha vem e faz essa função se sacrificando para poder voltar a marcar, ser esse cara que meio que trabalha muito bem sem bola. E o Neymar não faria essa função que o Matheus Cunha faz, tá? O Neymar hoje, ele não, fisicamente ele não tá apto para isso e também nunca foi um jogador dessas características de marcar muito, assim como é o caso do Matheus Cunha. Então acho que o principal problema do Neymar na seleção hoje é justamente o trabalho sem bola, tá? Que já tem o Vini Júnior que não volta e Neymar também não voltaria, então daria uma boa complicação ali. Inclusive mudaria o esquema da seleção, que ficaria com um esquema de 4-3-3, né? Ao invés de 4-2-4, tá? A seleção ela varia
esse modelo, esse formato de 4-3-3 com 4-2-4, porque o Matheus Cunha às vezes ele volta para ser esse meia e às vezes ele vai lá para frente para ser esse atacante, tá? Mas o Neymar, ele não, eu acho que ele não vai fazer isso que o Matheus Cunha faz, tá? E para mim, Neymar dá para sonhar, tá? Eu não descarto totalmente a ida do Neymar. Ele vem fisicamente tendo uma certa evolução. Ele acha bons passes, é um cara que às vezes tem uma atuação ali que meio que cria boas oportunidades, então eu acho que é uma boa peça para o Ancelotti ter. A gente sabe que levar o Neymar traz outras questões, como é, por exemplo, o Ancelotti deu a camisa 10 para o Vini Júnior, né? Então se o Neymar vai, essa camisa 10 continua com o Vini Júnior, tá? Para mim não vai fazer sentido. Acho que se o Neymar tá na Copa, a 10 é dele, entendeu? Talvez o Ancelotti possa ver isso aí como um possível conflito, sabe? Como tirar meio que a confiança que ele deu ao Vini Júnior dando a camisa 10 da seleção brasileira para ele. Acho inclusive que dar a camisa 10 pro Vini talvez possa ser alguma espécie de recado para se ele vai levar o Neymar ou não, mas isso aí também é só especulação. E acho que o Neymar hoje tá nessa prateleira do dar para sonhar aí, tá? Não descarto totalmente. Acho que não dá para ter certeza do que o Ancelotti está pensando e é um cara que é o nosso maior artilheiro, é o nosso maior assistente, um cara que é ídolo da maior parte aí da galera que mais nova que está na seleção, tá? Então acho que ele ia ter um impacto, inclusive positivo, para tirar a pressão dessa molecada mais nova, tá? E dividir essa responsabilidade. Então, para mim dá para sonhar. Fabrício Bruno. Cara, Fabrício Bruno assiste de casa, não gostei das atuações que ele teve. Cometeu algumas falhas ali bizarras, não traz basicamente nenhuma segurança para a zaga quando tá, do Brasil, quando jogou, tá? Apesar de ser um bom zagueiro, e entendo a convocação dele para essas datas FIFA, mas hoje assiste de casa, tá? Andrei Santos, cara, um Andrei Santos, muita gente também falando que certeza que vai, mas pra mim alta chance, tá? Pra mim alta chance, eu acho que o Andrei Santos ainda pra mim não é certeza, tá? Porque apesar de ser um cara que vem jogando bem aí pelo clube, eu não vi essas atuações absurdas dele aí pela seleção, então pra mim é alta chance de ir. Acho que também a mesma coisa do João Pedro, acho que tá mais pra ir do que pra não ir, mas vou colocar ele aqui no alta chance, tá? Casemiro. Cara, Casemiro titular absoluto, aí dispensa comentários, vamos poupar o tempo aqui pra poder não estender muito o vídeo, mas assim, é um cara que domina o meio-campo do Brasil, tá? Gosto muito do jogo do Casemiro, acho que não tem ninguém hoje na seleção e para ser convocado que traz essa segurança no meio-campo que o Casemiro traz. O cara basicamente faz uma função ali que quase ninguém faz hoje, que a gente tem, então titular absoluto. Pombo, Richarlison, cara, Richarlison pra mim hoje assiste de casa. Não vejo nenhuma justificativa para o Ancelotti levar ele. Inclusive, as primeiras convocações dele foi um pouco polêmica justamente por ele não estar desempenhando bem. Tá? É um cara que vem sofrendo de problemas aí psicológicos, né? Infelizmente. Teve uma boa Copa do Mundo, gostei muito da Copa do Mundo dele, mas hoje tá muito fora assim da realidade de ser convocado pelo futebol que vem jogando, tá? Danilo, cara, Danilo banco. O Ancelotti já falou que vai levar. E aqui não tô trazendo nenhuma análise aprofundada do Danilo, porque pra mim, sei lá, pra mim essa convocação do Danilo é muito bizarra, sabe? Muito grotesca, não consigo entender mesmo assim, mas o Ancelotti falou que é por questões de experiências e de experiência do jogador, né? Ser um jogador bom ali pro relacionamento com o elenco e tal. E aí eu acho que tem jogadores que podem fazer ter esse mesmo impacto na questão de experiência e também entregar mais dentro de campo, como é o caso do Thiago Silva ou do próprio Neymar aí, né? Então, não sei, cara, essa convocação do Danilo é meio bizarra, mas como o Ancelotti já falou que vai levar, vamos colocar aqui, tá? É uma opção de lateral que a gente vai ter ali. Danilo que não joga de lateral faz um bom tempo, e que é reserva da zaga do time que tá jogando hoje, então, pra mim, meio muito esquisito, tá? Andreas Pereira, cara, o Andreas Pereira eu trouxe aqui mais porque é um cara das características que a gente não tem na seleção. Esse meio armador aí mais parecido com o Neymar, não estou comparando aqui, tá? Mas a função que ele exerce é mais parecida com o Neymar. É um cara que vem jogando bem, venho gostando dos últimos jogos dele.
E acho que seria uma boa peça pra gente ter no elenco ali. Levar ele ali, talvez no lugar de algum dos atacantes aí, como é o caso, por exemplo, do Igor Thiago ou outro atacante aí, João Pedro, por exemplo. A gente poderia levar o Andreas para ser para complementar mais esse meio campo. E aí se o Neymar não for, né? Porque se o Neymar for, acho que não teria por que levar o Andreas, tá? Mas é um cara que eu gostaria muito de ver nessa convocação, mas que infelizmente vai assistir de casa porque não vem sendo convocado nesses últimos ciclos do Ancelotti. O Ancelotti também não vem mostrando essa posição como algo que ele queira ali, sabe? Como algum esquema que ele visa para a seleção. Esse aqui é o Wanderson, né? Porra, gostei dos jogos que o Wanderson teve pela seleção, cara. Gostei mesmo, assim. E é um cara que eu tinha muita curiosidade para ver na seleção, tá? Vou colocar ele. Eu poderia colocar no assist de casa, porque eu acho que os laterais da seleção vão ser. Eu acho que eu já coloquei todos aqui, né? Acho que vai ser Alexandro, Douglas Santos, Wesley e Danilo, tá? E aí o Éder Militão indo como zagueiro ali, mas que também pode jogar como lateral, tá? E que acho que vai jogar como lateral, não acho que vai ser zagueiro, tá? Wanderson pra mim eu vou colocar aqui no assist de casa, tá? Talvez ele poderia até ser uma discussão ali com Douglas Santos ou com Alexandre, mas acho que hoje tá muito mais encaminhado para os dois do que para ele, tá? Anthony. Cara, o Anthony é uma boa questão agora para essa possível falta do Estevão, né, cara? O Anthony seria um jogador que talvez tenha uma característica mais parecida com o Estevão do que os outros jogadores que jogam por aquela posição ali, tá? O Anthony ele tem uma característica mais parecida com o Estevão, por exemplo, do que o Luiz Henrique ou o Hendrick, né? Então poderia ser uma boa peça. Mas acho que vou colocar aqui no. Não sei se coloco no Dá Pra Sonhar, né, mano? Ele pra mim tá mais pra não vai do que pra vai. Eu vou colocar ele no Dá Pra Sonhar justamente por causa dessa falta do Estevão. Nessa possível falta do Estevão. Mas não acho que vá. Mas acho que com essa possível falta do Estevão ele entra ali em questionamento. Pode ser uma surpresa aí na lista, tá? Bruno Guimarães. Cara, Bruno Guimarães pra mim, titular, tá? O Bruno Guimarães, quando ele tá em campo, eu sinto que a seleção funciona muito bem. Ele dá umas achadas de passe ali, pra mim, porra, fantásticas, assim. É um jogador que não tem atuações absurdas, assim, mas que quando tá dentro de campo, taticamente, o Brasil funciona muito bem com ele, tá? Não sei se eu coloco ele em titular absoluto, vou colocar como titular absoluto, tá? Coloco ele como titular absoluto aqui. E fazendo essa dupla de meio campo aí com o Casemiro. Gabriel Sara. Cara, o Gabriel Sara, quando foi convocado, era um cara que eu tinha muita curiosidade para saber como ia desempenhar. Queria muito que ele fosse convocado. Quando foi convocado, foi até uma surpresa para mim, mas gostei. É um jogador que eu queria que fosse testado. Mas hoje acho que assiste de casa. Acho que a disputa do meio-campo ali, ele não tá envolvido nessa briga. Acho que a briga é mais Paquetá, Danilo e Andrei Santos. Acho que ele não briga mais, tá? Então acho que hoje ele assiste de casa. E Luiz Henrique, pra mim, vai e pra mim é. Mano, pra mim eu não sei se eu coloco ele no banco ou disputa posição, porque o Luiz Henrique ele jogou muito, muito mesmo. Gostei muito mesmo, assim, quando ele entra parece que o time muda, assim, o Brasil começa a criar ofensivamente muito mais e ser muito mais perigoso ali por aquele lado direito. E, mas assim, eu vi que o Luiz Henrique parece que ele atua melhor quando entra no segundo tempo do que quando joga de titular. Então, se eu fosse o Ancelotti, e aí eu não vou, obviamente, falar o que o cara tem que fazer, porque o cara é o Ancelotti, mas eu acho que o Luiz Henrique, ele entrega bem mais sendo um jogador de segundo tempo do que entrando como titular, porque inclusive já entrou como titular e não teve o impacto que ele tem quando entra no segundo tempo, tá? Então, coloco o Luiz Henrique aqui como banco. Acho que é uma boa opção pra gente ter, tá? Mas como o Estevão não vai, pode até ser que dispute posição, tá? Ou ele ou o Hendrick aí fazendo essa parte da direita, tá? Se o Neymar for aqui nesse cenário, que eu vou falar de novo aqui que eu acho que tá mais pra não ir do que pra ir, mas acho que ainda dá pra sonhar pelo jogador que ele é, pelo tamanho que ele tem. Eu acho que se o Neymar for,
esse esquema da seleção ele teria que mudar um pouco. Talvez o Rafinha vá fazer essa ponta direita, como foi o caso da Copa de 2022. Porque não teria como encaixar o Neymar, Rafinha e tudo mais se não fosse dessa forma. Acho que o Rafinha ele pega esse lugar ali que o Estevão jogava. Mas se o Neymar não for e o esquema dele realmente for esse com o Matheus Cunha e 4-2-4 e tudo mais, acho que tem uma boa chance ali do Luiz Henrique ele disputar essa posição. Então eu vou colocar ele aqui no disputa posição, apesar de eu achar que ele vai ser um jogador de segundo tempo ali, um cara para ficar no banco, entrar praticamente na maioria dos jogos e fazer algum tipo de diferença ali, tá? Então nossa lista ficou assim. Vamos ver aqui quantos foram convocados para ver se essa lista tá batendo, se a gente vai ter que tirar alguém, mudar alguém de lugar, tá? Então nossos convocados ficaram Estevão, Marquinhos, Vinícius Júnior, Rafinha, Alisson, Casemiro e Bruno Guimarães como titular absoluto. A gente tem Matheus Cunha, Gabriel Magalhães, Martinelli, Éder Militão e Alexandro como titulares. E aí como titulares aqui podendo disputar posição com algum outro jogador desses aqui. Que aí no caso fica Douglas Santos disputando posição com Alexandro. Danilo disputando posição com talvez ali Bruno Guimarães, talvez, não sei. Acho que não. Mas tem o Danilo aqui podendo disputar a posição, porque é um cara que entregou muito bem. E aí eu coloquei ele no disputa a posição justamente pela boa atuação dele, tá? Temos aqui também Bremer, que para mim também disputa a posição com o Magalhães, né? A gente tem aqui também Paquetá, Endrick e Luiz Henrique, tá? Aqui nesse disputa a posição. E aí banco a gente tem Ederson, Igor Thiago, Wesley, Alexandro, Fabinho e Danilo, tá? Porra, esse banco aqui tá bizarro, né, mano? Que bagulho bizarro, tá? Mas é óbvio que alguns desses disputa a posição aqui vão vir pro banco, porque são só 11 jogadores, né? Então vamos lá. Altas chances. A gente tem altas chances de Bento, Léo Pereira, João Pedro e Andrei Santos. E aí dá pra sonhar, a gente tem Hugo Souza, Neymar e Antony, tá? Assiste de casa, Beraldo, Caio Jorge, Vitor Roque, Pedro, João Gomes, Caio Henrique, Fabrício Bruno, Richarlison, Andreas Pereira, Wanderson e Gabriel Sara, tá? E aí no total de convocados a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E aí sobrando então 2 vagas aí, que no caso ficariam ou com algum desses altas chances aqui ou com algum desses dá pra sonhar, tá? Com algum desses dois. E aí acho que o mais provável é que vá Andrei Santos e João Pedro, tá? E aí Léo Pereira iria talvez no lugar do Alexandre, beleza? E aí Neymar também podendo ir ou não, tá? E Hugo Souza disputando por terceiro goleiro. Então esse aí foi o nosso tier list, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você acha que eu errei em alguma coisa aqui, se você faria diferente, se você acha que eu cometi algum crime absurdo aqui, deixe sua opinião aí, tá? Traz pra gente aí qual seria a sua seleção titular aí nos comentários. Traz pra gente qual jogador vocês, desses aqui que eu deixei de fora, vocês não deixariam. E aí eu vou falar que eu tô trazendo aqui na visão do Ancelotti, tá? Não é a seleção ideal que eu almejo, tanto é que eu trouxe alguns jogadores aí que talvez na minha seleção não estaria, como é o caso, por exemplo, do Igor Thiago, como é o caso, por exemplo, do Fabinho e Danilo, enfim. Mas é mais uma visão assim, pensando como o Ancelotti vê hoje essa convocação, tá? Forte abraço, deixa aí sua curtida, se inscreve no canal, comenta aí, ativa o sininho para ficar dentro dos próximos vídeos. Forte abraço, valeu, falou e até a próxima.